Coritiba em casa, começou perdendo, mas a virada veio e o Coxa conseguiu os 3 pontos e manter a invencibilidade jogando diante do seu torcedor. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT, boa tarde aos meus amigos da bancada do Bate Pronto e também uma ótima tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News e também nos acompanham através do nosso canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Falando agora sobre o Coritiba que voltou a encontrar o caminho da vitória ontem no Couto Pereira, um jogo que o Coritiba teve ali algumas dificuldades inicial, isso porque saiu atrás do marcador, mas como tem sido comum para o Coritiba, né? O Coritiba que em 6 jogos consegue a sua quarta, na verdade não chega a sua quarta, consegue sua terceira virada na temporada e em 4 desses jogos o Coritiba saiu atrás no marcador. O Coxa que ontem até marcou um gol, né, antes do seu adversário, mas acabou sendo anulado, um lance que inclusive gerou ali bastante reclamação por parte do banco de reservas alviverde. Inclusive, o auxiliar do Guto Ferreira acabou sendo expulso, né, por conta das suas reclamações. O Coritiba que até teve um início melhor que o seu adversário. O Coxa teve algumas oportunidades, a principal delas talvez ali num cruzamento do Robson, que acabou a bola passando pela área e o Wesley Pomba pelo lado esquerdo acabou ajeitando para o meio. E o Matheus Friso acabou finalizando, a bola desviou na defesa do Andraus e acabou saindo para fora por escanteio. O Coritiba tinha ali um amplo domínio da partida, o Andraus tentava sair em contra-ataque, tanto é que numa dessas jogadas de contra-ataque, o camisa 10 da equipe acabou sendo derrubado pelo Lucas Ronier, uma falta pelo lado direito do ataque do Andraus, a bola foi cruzada na área e o time visitante acabou abrindo o placar. Aí o Coritiba precisou correr atrás, né? O Coritiba precisou sair para o jogo para buscar o empate. Empate que aconteceu ainda no primeiro tempo, uma jogada em que o Jamerson acabou sofrendo uma falta, ele foi buscar uma jogada individual de linha de fundo, no momento que ele ia invadir a área, acabou sendo derrubado pelo jogador do Andraus, falta que o Robson bateu com muita categoria para empatar o jogo. Ali o Coritiba conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade na volta para o segundo tempo, mas mesmo assim o Guto Ferreira no intervalo acabou mudando um pouco ali a estratégia inicial, já que o Guto ontem iniciou a partida de uma forma diferente, né? Como já antecipado pelo Alexandre Senechal durante a semana, a tendência que com a chegada do Bruno Melo, o Coritiba passasse a atuar num sistema de 3-5-2, e foi exatamente isso que aconteceu ontem, né? O Bruno Melo que chegou durante a semana passada, acabou sendo apresentado no sábado e já foi usado entre os titulares durante a partida de ontem. E aí, no intervalo da partida, até por uma questão ali, talvez de lesão do próprio Thalisson, que era um dos zagueiros do Coritiba no jogo, ele acabou sentindo novamente o braço, uma lesão que ele já tinha acontecido e já tinha tirado ele da última partida e também de parte ali, de metade do jogo contra o Operário na semana passada. No lance que o Coritiba abriu o placar diante do Operário, o Thalisson acabou se chocando com o jogador adversário e ficou sentindo no gramado. Depois disso ele até atuou alguns minutos, mas realmente não deu para ele. Saiu no intervalo, foi poupado da viagem para Pato Branco, não enfrentou o Azures, ontem acabou voltando, mas já no início da partida recebeu atendimento médico e no intervalo acabou deixando o time. O Guto Ferreira, no intervalo, fez 2 alterações. Colocou o Andrei, fazendo a sua estreia na temporada, e outro estreante, o jovem garoto Brandão, de 19 anos, o Brandão que chegou recentemente vindo do Londrina, onde ano passado foi artilheiro do Campeonato Paranaense Sub-20 e ontem acabou tendo ali também a sua primeira oportunidade de jogar, de vestir a camisa do Coritiba. E o Brandão realmente foi ali um dos protagonistas dessa virada do Coritiba, já que numa boa jogada iniciada pelo zagueiro Maurício Antônio, ele que fez um passe longo ali, acabou explorando a defesa, as costas da defesa do Andraus, o Brandão acabou fazendo o facão e foi derrubado pelo goleiro Denison.
pênalti para o Coxa, novamente Robson acabou marcando ali o gol também da virada do Coritiba. O Robson, que é o artilheiro do Campeonato Paranaense, 6 gols em 6 jogos, e aí o Coxa, na teoria, teria um pouco mais de tranquilidade, mas isso acabou não acontecendo, já que aos 19 minutos, um lance ali de imprudência, um pouco também ali, talvez, de exagero da arbitragem na hora de marcar, o juiz da partida acabou sendo muito rígido com o Andrei, principalmente no lance anterior, onde o Andrei tinha acabado de receber o primeiro cartão amarelo, mas de qualquer forma, aos 19 minutos ele foi expulso de forma direta, e aí o Coritiba fica com 10. Então o Azures via nessa situação ali a oportunidade de conseguir o empate e tirar um pontinho pelo menos do Couto Pereira, que era a grande intenção da equipe. Mas de qualquer forma, o técnico Guto Ferreira acabou fazendo outras alterações, precisou recompor o meio-campo, colocou no primeiro momento o Giovanni Meurer, também colocou em campo o Sebas, que também estava voltando, o Sebas que acabou perdendo ali grande parte da pré-temporada, porque tinha uma inflamação no joelho, então acabou fazendo ali um procedimento, uma espécie de infiltração, e acabou perdendo ali parte da pré-temporada. Então ele precisou também fazer ali alguns treinos específicos, né, para poder entrar em forma, para poder realmente aprimorar a parte física e retornar ao time do Coritiba, o que acabou acontecendo ontem. O Sebas também foi utilizado. Além disso, o Guto Ferreira fez uma mudança na lateral esquerda, colocou o Jamerson, que novamente entrou muito bem. O Jamerson tem subido de produção sob o comando do Guto Ferreira. E aí, o que aconteceu? Deu certo, né, as ideias do Guto Ferreira, porque uma jogada do Sebas Gomes acabou encontrando o Giovanni Meurer, e aos 45 minutos, já quando a partida estava caminhando para o final, o Piá do Couto, que também vem recebendo muitas oportunidades e muitos elogios por parte da comissão técnica, ele acabou avançando de perna esquerda, sem chances, colocou no cantinho do goleiro Demerson, já colocando números finais. A partida, o Coritiba virou e venceu por 3-1 o Andraus ontem no Couto Pereira. E além disso, ontem uma situação que não foi muito bacana, o Guto Ferreira ficou bastante incomodado e comentou sobre isso. O Fran Sérgio, durante o primeiro tempo, acabou sendo vaiado pela torcida do Coritiba. Após o Coxa sofrer o primeiro gol, toda vez que o volante alviverde pegava na bola, ele acabava recebendo vaias que vinham das arquibancadas. O Guto comentou em relação a isso. Vamos ouvir o técnico do Coxa. Eu posso falar do Fran Sérgio desse ano. E o Fran Sérgio desse ano vem sendo um cara exemplo nos treinamentos, exemplo na postura e agregando valores ao grupo em termos de profissionalismo, dedicação. É um cara que tem um controle de jogo no meio importante para a equipe, né? E uma coisa que o torcedor tem que entender, cada vez que ele está vaiando o Fran Sérgio, ele não está vaiando o Fran Sérgio. Ele está vaiando todo o grupo, inclusive os jogadores do banco que não entraram. O que eu estou falando para você não está partindo da minha cabeça agora. Isso foi falado por um dos grandes caráteres do nosso grupo, que se chama Sebastião Gomes. Agora, no fechamento, a indignação de todo o grupo com a manifestação contra o Fran Sérgio. Quando eu falo que nós não vamos deixar ninguém na mão, nós não vamos deixar ninguém na mão. Tá? Quando alguém sair, é porque não tem como a gente trabalhar com muitos jogadores e dentro do que a gente tem, talvez a peça que vai ficando é a peça que está um pouquinho mais atrás. Mas muitas das peças, elas acabam se superando na entrega, não só na qualidade, mas na entrega, no caráter. E é esse perfil que forma um grupo vencedor. E essa dor que os jogadores estão sentindo em relação à vaia para o Fran Sérgio, que é uma vaia para a equipe, não é a vaia só para o Fran Sérgio, tá? É uma vaia também para jogadores que estrearam hoje, né? E para aqueles que não entraram, para aqueles da arquibancada, porque quando existe um grupo, né,
Quando alguém ofende alguém da tua família, você sente. E é assim que os jogadores estão se sentindo. Tá aí, Guto Ferreira, treinador do Coritiba, falando sobre essa situação do Fran Sérgio. E o jogador também acabou comentando sobre isso após a partida de ontem. Vamos ouvir o volante do Coritiba. Cara, quando eu entro aqui pra dentro, eu foco em um objetivo, né? Ajudar meus companheiros, fazer o meu melhor. Cada um que tá fora tem o seu pensamento do Fran Sérgio, né? Mas dentro de campo, ouvido tampado e fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é jogar. Palavras do Fran Sérgio, então, volante do Coritiba, ele que comentou que acaba não sentindo, não ouvindo muito e não sentindo essa pressão que vem das arquibancadas. Mas, por outro lado, ali uma informação que a gente pode trazer dos bastidores para o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News é que o elenco do Coritiba ficou bastante irritado, principalmente o Sebastião Gomes, ele que tomou pediu a voz ali no vestiário após o jogo e realmente falou sobre esse incômodo. O Guto Ferreira também comentou sobre isso, comenta muito sobre a união desse grupo do Coritiba e da forma, né, com que os jogadores estão lidando com isso. O Guto, que ali, como a gente acabou de escutar, acabou falando, né, que quando alguém ofende alguém da sua família, você sente. E aqui no Coritiba não é diferente. Então tá aí, né, sobre o jogo do Coritiba. Rapidamente, meninos, antes da gente ir pro intervalo. Até eu gostaria de ler um comentário aqui. O Eduardo do CFC 85 falou: Fran Sérgio mal demais na marcação, mas a saída de bola dele é muito boa e passa entre linhas. Aí o Andrei entra, não faz nada, é expulso e a torcida grita o nome do cara. E o Fran Sérgio não fez um jogo ruim. O Fran Sérgio não fez um jogo ruim. Não comprometeu. Ele tá fazendo uma boa temporada, de novo, inclusive. o Fran Sérgio não fez jogo ruim. Ele começou bem o ano de 2024. Exatamente. Contra o São Joséense, inclusive, ele foi o pano da partida. Exato. Né? Tem que lembrar disso. Então, assim, o Fran Sérgio é um cara que, na minha visão, falta intensidade, mas qualidade tem de sobra. Ele não é tão intenso quanto, por exemplo, o Seba Gomes, que entrou ontem e estava correndo para lá e para cá. Ele deve ter feito uns 5 km em 15 minutos. Só que o Fran Sérgio é um cara que pode ajudar agora, e é um cara que tem uma liderança muito grande. E agora é um negócio que você, inclusive, fala muito aqui, Dal, que quem tem que decidir quem vai jogar é o treinador e não o torcedor. Exato, o cara que tá vendo o jogo. Já tá escrito assim no dicionário: torcedor é o cara que torce. Ele torce para dar certo, né? Quando é adversário, ele torce para dar errado, né? Mas assim, ele é torcedor, ele vai lá pro estádio torcer. Sim. Quem vai decidir e vai assumir a responsabilidade de escalar aquele jogador é o treinador. Então é como disse o Guto ali na entrevista, né? É um desrespeito com todo o grupo quando um jogador especificamente é vaiado, porque o time trabalhou a semana inteira, o Guto observou o trabalho de cada jogador e ele escolheu aqueles que ele achava que tinha que escolher para colocar em campo, né? Aí, é claro, às vezes o cara não rende, ou a torcida pega no pé, por exemplo, acho que foi muito por conta do gol, né? Que ele estava marcando lá o Gabriel Recife, e o Gabriel Recife um pouco menor ganhou no jogo aéreo ali e tal. Mas a impulsão, né, também, é questão de você atacar a bola, você está correndo de frente. Exatamente. É difícil, não é uma fórmula exata de que o Fran Sérgio, por ser mais alto, por exemplo, que vai conseguir ganhar na bola aérea. O Pelé não era muito alto e tinha uma impulsão impressionante. Até o Pianovski falou aqui: gente, os 2 gols sofridos foram em cima dele. Mas, cara, acontece. Não é algo que... É a mesma coisa que eu falei do Gabriel durante várias vezes esse ano e ano passado. Todo gol que o Gabriel levava, a torcida enxergava a falha por já estar cansado do Gabriel. E nessa bola aí do Gabriel Recife, Maceió, que cidade? Aracaju. Gabriel só tem traíra nessa assim, Jovem Pan, viu? Eu sou do tempo que existia uma lei, que é o seguinte: a bola na pequena área é do goleiro, né? Aí o goleiro não sai, fica plantado embaixo da trave, a culpa é do cara que tem que disputar a bola no alto. Pô, o goleiro tem que ter essa visão. Falei pro Elísio ontem, fora do ar, Linhares, falei, essa bola, o Morisco tinha que ter saído. E em alguns momentos do jogo... Aí ninguém considera, o Morisco, né? Por quê? Porque o Morisco, se fosse o Gabriel, me desculpa, gente, mas se fosse o Gabriel, dele, o Gabriel falhou, não saiu na bola, por quê? Eu falo isso porque assim, eu já fui goleiro, entendeu? Eu já joguei nessa posição aí, eu entendo do assunto. Então assim, ali era o goleiro
goleiro sair, meter um soco na cara da bola e jogar ela lá no meio do campo, né? Aí ninguém só estão considerando a falha do Fran Sérgio. Tem que considerar também a avaliação do goleiro nessa situação aí. E o Odair de Luca diz aqui, vamos falar, Robson, o incrível em todos os lugares do campo. A Jana queria falar. Fala aí, Jana. Não, eu ia só completar em relação ao sistema defensivo, né? Talvez, acho que aquela palavra que a gente usa às vezes, o torcedor tá com ranço do Fran Sérgio, né? Porque ele entra em campo e já pegam no pé, não é uma questão de um jogo pontual, acho que não foi o jogo de ontem, né? E eu acho que o sistema defensivo como um todo do Coritiba